Olá pessoal, mais uma aula de matemática, certo? Decomposição em fatores primos, certo? Página 46 do livro de matemática. Peguem o livro de vocês e vamos começar. Para eu saber começar a decompor um número em fatores primos, né? Primeiramente eu tenho que conhecer os fatores primos, né? Que foi o que a gente viu na aula passada. Olha só, quem são os fatores primos ou números primos? É o 2, o 3, o 5, o 7, né? Esses daqui são os principais números que nós precisamos saber. Existem os demais, né? Existe o 11, né? O 13, o 17, mas nós vamos trabalhar mais com o 2, o 3, o 5 e o 7. Aí o livro vai pedir para vocês assim, decomponha um número, aí ele vai dar um número para vocês em fatores primos. O que você vai fazer? O que é decompor em fatores primos? Decompor em fatores primos é você dividir esse número usando os fatores primos até chegar esse número sendo dividido até chegar no número 1. Quando chegar no número 1, acabou, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Ó, digamos que o livro peça para decompor o número 30, certo? Qual é o primeiro passo que vocês vão fazer? Escrever o número 30, do jeito que eu fiz aqui, certo? E vão traçar aqui do lado um risco, certo? Agora vocês vão começar. Quem é o meu meu menor fator primo? É o 2, não é? O 2 é o único número que é par e que é primo. Então, geralmente, as decomposições começam com ele. Olha só. Se eu quiser dividir o 30 por 2, né? Se eu lembrar da aula de divisibilidade, eu vou saber que os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são divisíveis por 2, né? Então eu já sei que o número, como o número 30 termina em 0, ele com certeza vai ser um número dividido por 2. Ah, mas o 30 também é dividido por 3. Mas sempre que eu vou começar a fazer a decomposição de fatores primos, eu sempre começo do menor número possível, certo? Não é porque 30 é divisível por 3 que eu já vou fazer, não. Primeiro eu vou começar por 2. Por quê? Porque 2 é um fator primo que é menor do que 3. Ok? Vamos lá. Então, se eu divido 30 por 2, eu vou ter 15. 15 é divisível por 2? Aí eu vou lembrar que não, porque 15 não termina em 0, não termina em 2, não termina em 4, não termina em 6 e não termina em 8, termina em 5, né? Então os números, aí vem voltando para a aula de divisibilidade. O 5 só é divisível por quem? Por 0. Os números que são divisíveis por 5 terminam em 0 e 5. Então eu já sei que esse número aqui ele só pode ser dividido por quem? Por 3, né? 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5, né? Pronto, ó. Olha que eu estou começando a usar os fatores primos, ó. Agora eu consigo dividir 5 por 3? Não, né? 5 não é divisível por 3. Então eu posso fazer o que agora? Dividir pelo próprio 5. Por quê? Porque 5 só é divisível por 1 e por 5. E 5 dividido por 5 dá 1, certo? Então aqui, pessoal, está feita a decomposição. A decomposição ela deve ser feita nesse modelo. Primeiro, repetindo, ó, pega o número que está pedindo para decompor, passa um risquinho do lado, começa a ver logo se ele é divisível por 2. Se for, começa por 2. Se não for, e somente se não for,
por 3. Se não for, somente se não for, por 5, mas sempre procura começar pelo número menor. Agora vamos escrever a forma dessa decomposição. A decomposição do número 30, certo? Eu vou dizer que 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5, ok? Aqui está feita a minha decomposição. Eu estou dizendo o quê? Que 2 vezes 3 vezes 5 é a mesma coisa que 30, ok? O livro de vocês também, pessoal, ele fala no diagrama de Venn. Tio, e o que é esse diagrama de Venn? Pessoal, parece complicado, mas não é tão complicado não, certo? Só que quando ele for pedir para você fazer o diagrama de Venn, ele vai te dar 2 números, certo? Digamos que ele peça para você usar o diagrama de Venn com os números. Deixa eu pegar 12 e 18. Olha só. A primeira coisa que você vai fazer é encontrar os divisores desses 2 números. Então, como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar assim, ó. Divisores de 12, divisores de 18, certo? Isso aqui é o primeiro passo. Aí, como eu já falei, faz aqui a chavezinha e você vai procurar os divisores de 12 e 18, certo? Todos os divisores começam com 1, então eu já posso colocar 1 aqui, ó, antes de começar. Agora, 12 é dividido por 2? É, porque termina em 2. 12 é divisível por 3? É, por quê? Porque ele está lá na tabuada de 3. É divisível por 4? É. É divisível por 5? Não. Ele não é divisível por 5. Ele não está lá na tabuada de 5. Ele está na tabuada de 6. Como o 6 aqui, ó, é a metade de 12, quando eu chego na metade com os divisores, quer dizer que o próximo número será ele mesmo. Então tá aqui os divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Agora vamos ver aqui os divisores de 18. 18 termina em 8, então é por 2. 18 está lá na tabuada de 3, tá? Está na tabuada de 4? Não. Está na tabuada de 5? Não. Está na tabuada de 6. Depois ele só vai aparecer na tabuada de 9. 9 é a metade de 18. Então, se 9 é a metade de 18, quer dizer que o próximo número é quem? O próprio 18. Agora, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer o conjunto união desses números. O que é o conjunto união, tio? É como eu faço um conjunto dos 2 divisores dos números. Tipo, ó, D12. Isso aqui, ó, quer dizer união. Certo? D18. Isso quer dizer o quê? Que eu vou fazer um conjunto, que nesse conjunto vai ter tanto os divisores de 12, como vai ter os divisores de 18. Por isso que chama conjunto união. Olha só. Tio, como é que faz esse negócio aí? Faz assim, ó. Da mesma forma que você abre aqui a chavezinha, você vai abrir aqui, certo? Depois, você vai fazer o quê? Você vai começar o seguinte, ó. Tem 1? Tem. Tem 2? Tem. Tem 3? Tem. Tem 4? Tem. Tá aqui, ó.
você olha por dois conjuntos. Não precisa o número estar nos dois conjuntos para fazer esse conjunto união. Basta que ele exista em um dos dois. Tem 4? Tem. Tem 5? Não, ó, não tem 5 nem em um e nem em outro. Tem 6? Tem. Tem 7? Não, né? Tem 8? Não. Tem 9? Tem. 10? Tem. Não. 11? Tem. Não. 12? Tem? Tem. Ó, observando, eu vejo que depois do 12, o maior número que vai ter é o 18, certo? Então eu fecho aqui, ó, 18, ok? Depois, o que eu vou fazer aqui, ó? Agora eu vou mostrar eu mostrei para vocês agora o conjunto união. Agora eu vou mostrar o conjunto intersecção. Como é que faz isso, tio? Ó, divisores de 12. A interseção é o contrário da união. A união não é o uzinho para cima. A interseção é o uzinho para baixo, ó. Certo? As pontinhas viradas para baixo. Aí coloco outro conjunto, ó. Divisores de 18, certo? Agora, como fazer esse tal de conjunto intersecção? O conjunto interseção, ele é feito dos números que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Por exemplo, ó, se repete, ó. 1 se repete, ótimo, coloco aqui, certo? O 2 se repete? Se repete, 2. O 3 se repete, 3. O 4 se repete? Não, o 4 só tem, ó, no 12, mas ele não tem no 18. O 6, ó, o 6 tem nos dois, ó, então 6. O 7, não tem 7. 8, não, tem 8. 9, 9 só tem em 1. Se só tem em 1, eu não vou colocar aqui. Aí vem 12, pronto, acabou. Esse aqui, ó, é o meu conjunto intersecção, ok? Então vamos lá, recapitulando. Divisores de 12, divisores de 18. Ok, fiz. Agora a questão me pede o conjunto união. Eu fiz o conjunto união, tá aqui. Agora ele está me pedindo o conjunto intersecção. Pronto, fiz, ó. Quando eu fui fazer união, eu usei todos os números, sem repetir, claro. Já no interseção, eu só usei os números que se repetem tanto no conjunto dos divisores de 12, como também nos dos divisores de 18, beleza? Deixa eu começar a história desse tal de diagrama de Venn. Pessoal, o diagrama de Venn é o seguinte. São dois círculos, certo? São dois círculos entrelaçados, ó. Dois círculos entrelaçados, certo? E aí, tio, o que eu vou colocar nesse círculo? No círculo, você tem que dar nome. Esses círculos, eles são chamados de conjuntos. Você pode dar nomes para eles. Tipo, esse daqui eu vou chamar de divisores de 12, certo? Esse aqui eu vou chamar de divisores de 18, certo? Esse aqui do meio é a nossa interseção. É isso aqui, ó. Então, assim, ó. Nos divisores de 12, eu vou colocar os divisores de 12, ok? E quem são os divisores de 12? Eu venho aqui nos divisores de 12 e olho os divisores de 12. Bota separadinho. 2, 3, 4, 6 e 12. Pronto, ó. Olha só que do lado de cada círculo, né, do conjunto, ficou só os divisores de 12. Vai fazer a mesma coisa do lado de lá com os divisores de 18. Quem são? 1, 2, 3. Depois do 3 é o 6. Depois do 6 é o 9.
Depois do 9 é o 18. Certo? Tio, e acerta. Aqui é os divisores de 12, desse lado de cá. Aqui é os divisores de 18. E aqui no meio eu coloco o quê? Aqui no meio você vai colocar o quê? A interseção entre os dois conjuntos. E que é a interseção entre os dois conjuntos? Ó, é o 1, é o 2, é o 3 e é o 6. Olha só, se você prestar atenção, ó, esses números aqui, ó, eles estão aqui. Esses números aqui, ó, eles estão aqui. Esses números todos estão aqui. E esses números do meio estão aqui, certo? Esse aqui é o diagrama de Venn que vocês vão precisar fazer no livro de vocês e no caderno de reforço, certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês. Certo. Ó, vou fazer aqui dar uma outra ajuda numa outra questão que tem aí, certo? Primeiro eu quero explicar para vocês o seguinte. Se eu tiver assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual. Como é que eu faço isso aqui? Pessoal, da mesma forma que a gente fazia aquelas expressões numéricas de adição e subtração. Ó, 2 vezes 2, aí eu tenho um resultado, 4. Agora, esquece o 2, aqui já é 4, ó, porque eu já fiz 2 vezes 2. 4. 4 vezes 2, 8, né? E 8 vezes 2, 16. Ok? Então é o seguinte, ó. Isso aqui também pode ser escrito da seguinte forma. Eu posso escrever isso aqui, colocando somente o 2 aqui embaixo, na base, e colocar aqui em cima, pequenininho, o tanto de vezes que ele se repete. Tipo, 2 está se repetindo quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, eu posso colocar aqui um númerozinho. Esse número ele leva o nome de expoente, ok? De expoente. Então, 2 elevado ao expoente 4, ou seja, 4 vezes, também é igual a 16, ok? Então, tanto faz estar escrito assim, como está escrito assim, o resultado será o mesmo. Aonde é que costuma acontecer uns errinhos aqui? O aluno, em vez de fazer 2, 4 vezes, ele faz 2 vezes 4 e diz que isso aqui é 8. É errado. Se fosse uma multiplicação, não ia escrever colocando esse expoentezinho em cima. Eu ia escrever como? Eu ia escrever assim. Entendeu? E não é isso aqui. Né? Tá dizendo o quê? Esse númerozinho aqui em cima, bonitinho aqui, ó, quer dizer que eu tenho que repetir multiplicações iguais do mesmo número a quantidade de vezes que ele aparece aqui em cima. 1, 2, 3, 4. Ok? E depois fazer essa multiplicação número a número até chegar no resultado. Beleza? Acredito que essa aula já é suficiente para vocês resolverem as questões do livro e do caderno de reforço. No livro, certo? Vocês vão fazer as páginas 46, 47 e a metade da página 48. Terminou, vai no caderno de reforço. Faz a página 63 e a metade da 64. Entendeu? O que eu falei aqui nesse vídeo é suficiente para fazer essas questões. Então, se precisar, veja o vídeo quantas vezes foram preciso. Mas aprendam isso, que já é importante demais para a nossa próxima aula de matemática. Ok?
Pessoal, fico por aqui, certo? Forte abraço para vocês. Tá chegando a hora da gente retornar com as nossas aulas presenciais, certo? E com certeza tudo vai melhorar, certo? Fico com Deus. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau.